Oi, tudo bom, tudo bem, tudo bom, tudo bom, tudo bem? Olá, divinos! Eu sou Iago França, sejam muito bem-vindos ao Divino Grimório. E no vídeo de hoje, meus amores, eu vim trazer para vocês as previsões para o mês de março de acordo com o tarô. Ou seja, meus amores, estamos começando mais um mês e aí eu vim trazer para vocês aquelas previsõezinhas que vocês gostam. Claro que agora retomando com os vídeos aqui no canal. E aí, meus amores? Antes da gente começar, já deixa aquele coraçãozinho de amor neste vídeo. E se você não é inscrito neste canal e gosta de assuntos esotéricos, místicos e dentre outras cositas más, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, porque vem muita coisa boa por aí. E só um recadinho antes, meus amores. Como esse vídeo, meus amores, é um vídeo onde eu vou falar sobre todos os signos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um minuto por minuto de cada signo. E aí também, como é um jogo aberto, é bacana que você veja o seu sol, o seu ascendente e a sua lua, para que possa aí complementar no seu mês. E é isso, meus amores, recado dado, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Bom, divinos, então vamos lá, vamos começar com o signo de Áries. Arianos, meus queridos arianos, o seu pessoal para o mês de março veio representado pela carta da Estrela. A carta da Estrela veio nos dizer que será um mês de sentimentos puros e o grande desejo de ajudar as outras pessoas. A sua bondade ela pode ser aí mal interpretada e fazer com que as pessoas queiram manipulá-lo. A Estrela ela também vem pedir para você, divino, para que você reconheça o sucesso em sua vida e se abra para novas situações, sem medo e com muita fé. Então, ou seja, já alinha a fé, a espiritualidade com os teus resultados e os teus desejos. E partindo do pessoal, a gente vai para o campo do amor. No campo do amor, a gente tem representada a carta da sacerdotisa. A carta da sacerdotisa vem nos dizer que será um mês aí de um certo medo de se entregar, pois existe um tipo de frieza por conta de alguns segredinhos. Se você está solteiro, não é um momento de relacionamentos, é um momento aí de estar se resguardando um pouquinho mais. Agora, se você já está namorando ou casado, tome muito cuidado aí com esses segredos divinos. Eles podem gerar conflitos sérios, então, ou seja, é hora de ser o máximo possível transparente com o seu parceiro. E aí, partindo do amor, a gente vai para o campo da saúde. Lembrando que apenas uma perspectiva energética, a gente tem aqui a carta da Lua. Que a Lua veio nos dizer que será um período aí de problemas mentais e de distúrbios de sono, que podem ser desencadeados aí devido às constantes preocupações e os sentimentos de medo e de perseguição. Então, ou seja, é recomendável aquele banhozinho gostoso de ervas, o banhozinho de manjericão, o banhozinho de alecrim, é uma boa pedida. E aí, partindo da saúde, a gente vai para o campo do dinheiro. No campo do dinheiro, a gente tem aqui a carta da morte. A carta da morte, ela vem nos falar, divinos, que será um mês aí de ganhos difíceis e alguns gastos além do que a gente prevê, né? Então, ou seja, divino, tome muito cuidado para você não ficar o tempo todo também pensando nas finanças. Por quê? Porque isso é aquela coisa, né? O que a gente pensa, o universo traz pra gente. Então, ou seja, a partir do momento que você pensa ali no dinheiro, que tá difícil, que tá complicado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e você não tem aquele pensamento próspero, as coisas começam a dar uma complicadinha. Então, tome bastante cuidado. Ou seja, se abra para coisas novas, faça aquele checklist para você encerrar os ciclos aí, né? Tirar o que não precisa ser gasto. E aí, do dinheiro, a gente vai para o campo do trabalho, que veio representado pela carta do diabo.
A carta do diabo, ela veio nos dizer que é um período de sucesso profissional e de caminhos favoráveis. Muita gente tem medo, né, quando a gente fala da carta do diabo, porque, ai, nossa, é uma coisa ruim. Porém, quando a gente fala de sucesso profissional, quando a gente fala de coisas materiais, a carta do diabo, ela é excelente. Então ela vem dizer aí que será um mês de sucesso profissional e de caminhos muito favoráveis. Só toma cuidado, divino, com a falsidade e com aquela invejinha básica dos seus colegas, né? Se você está desempregado, um trabalho muito positivo e até mesmo com uma boa remuneração pode surgir esse mês. Agora, se você já está trabalhando, a carta do diabo diz também de novos caminhos e de promoções à vista. Só tome muito cuidado com quem pode te passar a perna ou até mesmo você querendo passar a perna nos concorrentes. Cuidado, porque tem gente te olhando. E aí chegamos ao espiritual. No campo do espiritual, a gente tem representado pela carta do mundo. A carta do mundo, ela vem nos dizer que será um período de elevação espiritual, muito favorável para os estudos nos diversos campos da sua espiritualidade. Taurinos, meus queridos taurinos, nesse mês de março, seu pessoal veio representado pela carta da força. A carta da força, ela veio nos dizer que será um período onde você estará domando mais os seus leões, tentando aí não agir no calor da emoção. É aquele momento que você vai estar ali meio que pensando mais antes mesmo de você agir. Pois você sabe muito bem que jogar tudo pro alto não é um bom resultado, não traz boas coisas. Então é aquele momento de assumir responsabilidades por suas ações. Aproveite essa força divina para ajudar as pessoas próximas. E aí, do campo do pessoal, a gente vai para o campo do amor. E no campo do amor, a gente tem representado pela carta do enforcado. A carta do enforcado, ela vem nos dizer que será um período de certa acomodaçãozinha de Vênus. Ao mesmo tempo, ela pode falar aí sim de uma certa traição, de rompimentos afetivos e até mesmo de sexo sem satisfação. Se você está solteiro ou solteira, pode rolar certas falsas esperanças de amor e até mesmo estar aí numa zoninha de conforto sem querer se arriscar. Então, ou seja, né, divinos, é aquela coisa de já sofri horrores e não quero sair de uma zona de conforto, tome bastante cuidado. Às vezes a gente precisa aí tá se jogando um pouquinho mais, claro que não fazendo mudanças muito bruscas, mas isso vale a pena, isso vai trazer boas coisas. Só tome cuidado com aquelas falsas esperanças do crush que pode falar para você muitos amores. Agora, se você está namorando ou casada, pode surgir um certo rompimento ou até mesmo uma insatisfação entre o casal. Assim como a galera solteira, é legal que você faça coisas que saiam da sua zona de conforto do casal. Ou seja, meus amores, só aquela coisa de Netflix, pizza, não rola não. Bora fazer algumas coisinhas, claro que você não vai mudar tudo da água pro vinho. E aí, do campo do amor, a gente vai para o campo da saúde. E no campo da saúde a gente tem representado a carta da sacerdotisa. A carta da sacerdotisa, ela veio nos dizer que será um período aí de necessidade de se cuidar e cuidar das emoções para que elas não gerem problemas em aparelhos reprodutores e também no intestino. Então, ou seja, aquela ansiedade, aquela complicação pode complicar e trazendo gastrites e umas coisinhas a mais. É aquele momento também de ficar atenta, divinos, aos problemas circulatórios e nos ossos. É recomendável fazer caminhadas no início do dia e também aquele banhozinho de sol. E é claro que para as divinas taurinas que tá aí talvez não querendo engravidar, mas ou às vezes quer engravidar, a sacerdotisa ela fala também de uma possibilidade de gravidez. E aí no campo da saúde a gente vai para o campo do dinheiro, que veio representado pela carta do Sol. A carta do Sol de Vênus, ela vem dizer que será um período bastante oportuno para ganhos materiais e também para a abundância, desde que você saiba aí manter segredos sobre os seus planos. É aquele ditado, né, de Vênus?
Quanto menos pessoas souberem dos seus projetos, mais fácil e mais certo eles vão dar, né? É aquela questão. Então, ou seja, dá aquela segurada, não sai divulgando para todo mundo aquilo que você está ganhando ou aquilo que você almeja ganhar. E aí no campo do dinheiro, a gente vai para o campo do trabalho. E no campo do trabalho a gente tem aqui a carta do eremita. A carta do eremita, ela vem dizer que será um mês de um ritmo um pouquinho mais reduzido, né? É aquele tempo muito favorável para você estudar, se aprimorar, ou seja, se autoconhecer também, né? Porque entender aquilo que às vezes você quer seguir como a tua carreira. Então é aquele momento muito para você estudar, pesquisar, buscar nessa fase trabalhos individuais também, né? Porque o eremita é aquele que caminha com as próprias pernas, ele não fica dependendo dos colegas de trabalho. Então, ou seja, se você tem um trabalho aí que você pode fazer sozinho, usa, porque isso vai ter um retorno muito favorável. Agora, se você está desempregado, um trabalho pode surgir, porém aí só mais lá para o finalzinho do mês, mas é um trabalho aí que tende a ser um trabalho estável e bastante duradouro. Agora, se você já está trabalhando de vilo, é o momento de estudos e de realizar, como eu disse, né, trabalhos individuais, focando apenas no seu crescimento. E aí, chegamos ao espiritual, e no espiritual a gente tem aqui a carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz, ela veio nos dizer que será um período aí de Vênus que pede a necessidade de desenvolver a fé. A espiritualidade ela vai estar muito boa, mas é bacana a gente desenvolvê-la um pouquinho mais. Faça meditações para aguçar o seu poder intuitivo. Geminiano, meu querido Geminiano, neste mês de março, o seu pessoal veio representado pela carta do Hierofante. A carta do Hierofante veio nos dizer que será o período onde você tende a estar no momento de querer colocar ordem na sua casa, ou seja, de arrumar aquela casinha, né? Em todos os aspectos. Há também uma vontade de reconciliação, ou seja, dar aquela organizada, reconciliar, pedir perdão àquelas pessoas que estão te fazendo mal, até porque a gente vai entrar ali no ano novo astrológico, e isso é muito positivo, e de querer estar aí também em coletivo. Porém, de Vênus, uma dica muito chave é aquela questão de ir com calma nessas organizações e nessa questão de ir ali reconciliando, né? Não chega na pessoa falando, oi, tudo bom? Peço perdão, vamos ser amoroso, maravilhoso, não sei o que. Não, gente, toma bastante cuidado, vai com calma, você ainda tem 30 dias para fazer isso, então vai com calma porque esse mês é muito bacana. E aí, do pessoal, a gente vai para o campo do amor. No campo do amor, a gente tem aqui a carta da Estrela. A carta da Estrela, ela veio nos dizer que será um período de felicidade conjugal e sinceridade da pessoa amada. Então, ou seja, divino, se você tá solteiro, um relacionamento que você tanto sonha, sabe aquele relacionamento do sonho, da pessoa ser daquela forma como você deseja, pode acontecer esse mês. Então, ou seja, mantenha fé no tipo de relacionamento que deseja e se permita conhecer as pessoas. Agora, se você já está namorando ou casada, é um momento de felicidade plena e tranquilidade no relacionamento. É claro que para a galera que está aí namorando, pode sim rolar um pedidinho de noivado, e para aqueles que estão noivos, pode sim sair do papel este casamento. Olha que bacana. E aí, passando do amor, a gente vai para o campo da saúde, que veio representado pela carta da Lua. A carta da Lua, ela veio nos dizer que será um período de problemas mentais e distúrbios de sono, por serem desencadeados devido às constantes preocupações e alguns sentimentozinhos aí de medo, né, Divino? Então tome bastante cuidado. Recomenda-se também um banhozinho de ervas, então, ou seja, aquele banhozinho de manjericão, alecrim, para poder tirar o medo, trazer alegria, trazer a criatividade. E aí, da saúde, a gente vai para o campo do dinheiro. E no campo do dinheiro, a gente tem aqui a carta da morte, que vem nos dizer que será um período aí de certos ganhos difíceis, né? E, ou seja, de Vênus,
até mesmo gastos desbaseados. Então, ou seja, sai comprando muita brusinha, fica difícil a vida, né, gente? Tem que dar aquela seguradinha. Então, ou seja, só tome cuidado. Esse é um mês muito bom para a gente ter a carta da morte, da gente fazer uma renovação no nosso campo financeiro. Então fazer aquele checklist, o que precisa ser cortado, o que precisa ficar. Não que tudo precisa ser cortado, mas algumas coisas precisam ter essa renovação. E tome bastante cuidado para não ficar todo o tempo pensando nas finanças. Então, ou seja, aquela coisa do pensamento de que tá tudo ruim, tá tudo ruim, tá tudo ruim. O que acontece? A gente, às vezes, o que a gente pensa, essa energia, ela é prospectada para o mundo. Então, ou seja, tome bastante cuidado de vê-los, porque isso pode complicar. Então, ou seja, se permita ter uma mente próspera. E aí do dinheiro a gente vai para o campo do trabalho. E no campo do trabalho a gente tem representado pela carta do diabo, que muitas pessoas têm medo, né? Falam, nossa, diabo. Mas é uma carta que ela fala muito de sucesso profissional e dos caminhos muito favoráveis. Né? O diabo, quando a gente vai falar de sucesso, de brilho, quando a gente fala de coisas materiais, é uma carta extremamente positiva. Só tome cuidado de ver os leitos são flores com a falsidade e inveja dos seus colegas. Então, se você está aí desempregado, um trabalho muito positivo e até mesmo com uma ótima remuneração pode surgir esse mês. Agora, se você já está trabalhando, ela também vai falar aí de novos caminhos e até mesmo das promoções à vista. Só tome bastante cuidado com quem pode te passar a perna de vírus. Ou até mesmo você tá aí tentando ultrapassar e subir e passar a perna nos colegas. Cuidado, porque tem gente te observando. E aí chegamos ao espiritual, e o espiritual veio representado pela carta do eremita. A carta do eremita vem dizer que será um período para se conectar mais com a sua fé, ou seja, é um mês que a sua espiritualidade ela vai estar muito boa, é um momento muito bacana para você fazer meditações, se autoconhecer, isso é excelente. Então, ou seja, é aquele momento também de aplicar o perdão e abandonar o passado e força nessa oração. Cancerianos, meus queridos cancerianos, neste mês de março, o seu pessoal veio representado pela carta da temperança. A carta da temperança, ela veio nos dizer que será um momento onde você vai estar ali mais sereno, né? Mais de boísta, deixando as coisas acontecerem quando tiver que acontecer. Então, ou seja, você vai estar naquele momento de vê-los de eu vou esperar as coisas acontecerem no momento certo, não vou estar ali muito desequilibrado do quero que as coisas aconteçam para ontem. Porém, divinos, tome bastante cuidado, porque essa coisa de estar muito de boísta, as coisas elas podem começar a acontecer, demorar para acontecer, né? Elas podem demorar muito para acontecer, e isso acaba te gerando uma insatisfação. Então, ou seja, aquele momento de manter esse equilíbrio de, beleza, vou deixar as coisas acontecerem, mas também vou ali tá me movimentando, né? É necessário a gente ter aí o autocontrole. E aí partimos do pessoal para o campo do amor, que veio representado pela carta do enforcado. A carta do enforcado, ela veio nos dizer que será um período de certa acomodação. E ao mesmo tempo também de traições, possíveis traições, rompimentos afetivos e sexo sem satisfação. Então, ou seja, divino, se você está solteiro, pode rolar certas esperanças de amor e estar numa zona de conforto sem querer estar aí se jogando para novas relações. Às vezes por aquela coisa de, já sofri demais, as coisas não acontecem, e aí você acaba entrando numa zona de conforto e fazendo só aquela coisa de, vou conhecer a pessoa só do jeito que eu quero, e aí é aquela coisa, né? Aquela coisa de se permita a olhar com outros olhos e também fazer algo diferente para você conhecer alguém legal. Só toma cuidado com essas falsas esperanças. É aquele momento de ter o pezinho no chão. Agora, se você já está namorando ou casada, pode surgir um certo rompimento ou até mesmo uma certa insatisfação entre o casal. Assim como eu falei dos solteiros, é aquela coisa de sair um pouquinho da zona de conforto deste casal. Então, ou seja, é aquele momento para você não ficar só Netflix e pizza, né? A gente fazer coisinhas diferentes, sair um pouco dessa zona de conforto e entender o lado do teu parceiro também.
E aí, do campo do amor, a gente vai para o campo da saúde, que veio representado pela carta da força. A carta da força, ela veio nos dizer que será um período de boa saúde, mas que você deve ter cuidado com a obesidade, os órgãos sexuais, a anemia e a depressão. Então, ou seja, é o mês aí para você praticar atividades físicas e também, se puder, realizar o tratamento fitoterápico, que é o tratamento com ervas medicinais. Daí do campo da saúde, a gente vai pro campo do dinheiro. E no campo do dinheiro a gente tem representado pela carta da estrela. A carta da estrela, ela veio nos dizer que será um período bem favorável para obter bons rendimentos sem dificuldade. Invista aí, se você tiver aí, né, um dinheirinho sobrando, ou até mesmo se você está pensando em querer investir em algo que é o teu sonho, esse mês é um mês excelente, porque esse investimento vai sim te trazer um bom retorno, né? Uma coisa bem rentável. É claro que isso não vai acontecer do dia para a noite. Como todo investimento, a gente precisa investir, as coisas elas voltam aos poucos, mas é um mês ótimo para você investir nos seus sonhos e fazer as coisas acontecerem. Então, usa a sabedoria dos sonhos e vai atrás. E aí, do campo do dinheiro, a gente vai para o campo do trabalho, que veio representado pela carta do carro. A carta do carro de Venus veio nos dizer que será um período de sucesso e progressos rápidos. Mas tome muito cuidado, hein, de Venus, para você não passar por cima dos outros no intuito de atingir os seus objetivos profissionais. Então, ou seja, não vai ali querer usar os colegas como degraus, porque depois a caída é uma queda livre, né? Nem um tobogã, é uma queda livre, então toma bastante cuidado. Se você está desempregado de Venus, um trabalho aí tende a surgir trazendo uma estabilidade e um progresso muito rápido, então, ou seja, até mesmo um crescimento dentro da empresa. Agora, se você já está trabalhando, pode surgir uma promoção no trabalho, mas realize tudo com muita verdade e principalmente com muita sinceridade, como eu falei, né, Divino? Sem querer passar por cima dos outros candidatos para você poder ter aquela vantagem. E chegamos ao espiritual. E no campo espiritual a gente tem representado pela carta da justiça. A carta da justiça, ela veio nos dizer que é o momento de você se energizar mais e cuidar mais de si, até mesmo se autoconhecer. Permanecerá em conflito interno até encontrar o seu eixo. Leoninos, meus queridos leoninos, nesse mês de março, o seu pessoal veio representado pela carta do Mago. A carta do Mago, ela vem nos dizer que será um momento onde você vai estar ali, as suas habilidades e a sua intuição estão prontos para se manifestar. Então, ou seja, Divino, sabe aquele projeto que você estava ali postergando, você vai estar numa energia de querer colocar tudo para acontecer. Então, ou seja, é aquele mês para iniciar novos projetos, dar o start. Então, ou seja, Divinos, é um mês para você não ficar aí procrastinando os teus sonhos. E do campo do pessoal, a gente vai para o campo do amor, que veio representado pela carta da Lua. A carta da Lua, ela veio nos dizer que tende a ser um mês aí de certa dependência emocional e de relacionamentos baseados em ilusão. Se você está solteiro, tome muito cuidado com ilusões ou até mesmo fantasiar demais aquele crush pra não quebrar a cara depois, né? Então, ou seja, nada de sair com uma pessoa no primeiro encontro e já pensa em 2 filhos, 3 cachorros e 5 periquitos. Então, toma bastante cuidado. Agora, se você já está namorando ou casado, cuidado com a dependência emocional, os ciúmes e até mesmo aquele sentimento de egoísmo. É o mês para colocar o pezinho no chão dentro dessa relação. E partindo do amor, a gente vai no campo da saúde. No campo da saúde, a gente tem aqui representada a carta da Roda da Fortuna, que veio nos dizer que será um período onde pode ter aí certos problemas de circulação, pressão, pernas e até mesmo de varizes. É aquele momento para a gente fazer caminhadas, claro que tudo no seu nada exagerado, né? Tudo só para manter ali
o desenvoltura, né? Não manter uma estagnação, mas também para aquela galera que tá aí programando uma cirurgia para fazer, tá querendo fazer a cirurgia, é um período muito favorável para cirurgias. E aí no campo da saúde a gente vai pro campo do dinheiro. E no campo do dinheiro a gente tem aqui representado a carta da sacerdotisa. A carta da sacerdotisa, ela veio nos dizer que será um mês que tende a ter uma certa energia de estagnação, ou seja, o dinheiro ele tende a entrar de uma forma um pouquinho mais lenta nesse mês. Então, ou seja, é um mês ali sem muito movimento na questão de ganhar o dinheiro. Então, ou seja, é um mês, divinos, que usar a sabedoria, usar a forma, saber como você gasta o seu dinheiro, vai ser uma coisa muito crucial para que a sua área financeira ela volte a se movimentar. Então, ou seja, pensar talvez em formas de como você ganha o seu dinheiro, ou formas de como ali fazer com que ele possa ser valorizado. Então tome aí essas devidas sabedorias. E aí no campo do dinheiro, a gente vai pro campo do trabalho. E no campo do trabalho a gente tem a carta da morte. A carta da morte, ela não é uma carta totalmente negativa, porque, meus amores, ela fala sim de mudanças muito radicais, mas que sim, podem sim ser desde a perca do trabalho ou até mesmo de uma renovação. Então, ou seja, talvez se você esteja procurando um novo emprego, você pode conseguir esse mês, né? Se você está querendo trocar de emprego, esse mês pode sair esse novo emprego. Ou também, né, se você, estou cansado do trabalho, quero sair, pode surgir também. Então, ou seja, se você está aí desempregado, tende a ter uma mudança radical aí na área que você pode conseguir este emprego. Às vezes você está procurando emprego numa área, mas pode surgir uma oportunidade e algo que você nunca imaginou que você faria. Então, ou seja, tenha esse foco e autoconfiança para aceitar essa renovação. Ou seja, às vezes a gente precisa ir para novos ciclos, né? Eu não estou conseguindo, mas será que posso me jogar nisso? Se joga, porque isso tende a ser muito legal. Agora, se você já está trabalhando, tome cuidado, tenha força de vontade e mantenha o foco dentro do seu trabalho. Às vezes a gente tem que mudar algumas atitudezinhas, porque a gente está sendo aí observado. E chegamos ao campo espiritual, que veio representado pela carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz, ela fala assim de uma boa espiritualidade e vem dizer que é o momento da gente desenvolver um pouco mais a nossa fé. A espiritualidade vai estar boa, mas tem que desenvolver um pouco essa fé. E aí é bacana que a gente faça meditações para aguçar o seu poder intuitivo. Virgilianos, meus queridos virgilianos, nesse mês de março, o seu pessoal veio representado aí pela carta da Torre. A carta da Torre, ela veio nos dizer que vai ser um momento onde você vai estar num momento de recomeço, né? A palavra que acho que talvez seria mais encaixável, que se encaixa mais aqui, né, divinos, seria a parte de reconstrução, ou seja, você tende a estar no momento de querer se reestruturar e colocar aquelas coisas que estão destruídas, que estão muito desorientadas, você tende a querer reconstruir. É um momentozinho sim de certa estabilidade, então tome bastante cuidado com os seus atos, ou seja, né, não vai ali querendo reconstruir tudo e aí às vezes as coisas que estão muito construídas, aí você vai mexer porque você acha que tá meio ó, e aí você desmorona tudo. Então saiba aí, cuidado com os seus atos e principalmente não tenha medo de reconstruir. E não se sinta fraco se você estiver aí no fundo do poço, né? Como eu sempre digo, o fraco não é aquele que cai, o fraco é aquele que cai e se mantém ali no fundo do poço. Então, ou seja, se reconstruir, a gente sempre se reconstrói muito mais forte. E do campo do pessoal, a gente vai para o campo do amor, que veio representado pela carta da sacerdotisa. A carta da sacerdotisa, ela veio nos dizer que será um mês com um certo medo de se entregar. Existe aí um tipo de frieza por conta de alguns segredinhos. Então, ou seja, se você está solteiro, não é o momento de relacionamentos, é aquele momento de se resguardar. Agora, se você já está namorando ou até mesmo casado, tome bastante cuidado com os segredos. Eles podem gerar aí os certos conflitos bem sérios, divinos. Então, ou seja, é aquele momento de manter tudo às claras.
E aí do campo do amor a gente vai para o campo da saúde, que veio representado pela carta da morte. A carta da morte ela veio falar aí que será um período com tendência à tristeza, que pode agravar e causar melancolia e até mesmo depressão. Então, ou seja, é aquele momento de fazer atividades físicas, buscar coisas que você gosta de fazer, ou buscar até mesmo aí uma ajuda profissional. A carta da morte é o que as pessoas podem falar, não, ela não gera morte de ninguém. O que ela pode gerar é uma renovação. E do campo da saúde, a gente vai pro campo do dinheiro, que veio representado pela carta da justiça. A carta da justiça, ela veio nos dizer, Divino, que é um momento que pede um pouco mais, é um mês, né, que vai pedir para você um pouco mais de prudência. Por quê? Porque ela fala muito de que qualquer transação que você faça equivocada ou que faça ali no calor da emoção pode desequilibrar aí as tuas contas. Então toma bastante cuidado com esse desequilíbrio, né? Ou seja, bora aí tentar ser o máximo possível imparcial e saber aquilo que você está gastando. Há também uma possibilidade que, se você está esperando algum tipo de ação, se você está com alguma ação movida, algum tipo de processo, ela indica positividade, indica também que pode sair sim essa ação esse mês, ou até mesmo uma herança, coisas de família. E do campo do dinheiro, a gente vai para o campo do trabalho, que veio representado pela carta do diabo. A carta do diabo, ao que muitos acham, mas não é, ela fala aí de sucesso profissional e de caminhos muito favoráveis. Então, ou seja, divinos, né, é uma carta, quando a gente fala de material, de visibilidade, é uma carta muito positiva. Só toma cuidado com a falsidade e a inveja dos coleguinhas. Se você está desempregado, um trabalho muito positivo e até mesmo com uma boa remuneração pode surgir esse mês. Agora, se você já está trabalhando, a carta do diabo ela também fala de novos caminhos e também de promoções à vista. Só cuidado com quem pode te passar a perna, ou até mesmo de você estar querendo passar a perna nos teus coleguinhas. Cuidado que tem gente aí te olhando. E aí chegamos ao campo espiritual, que veio representado pela carta do eremita. A carta do eremita veio nos dizer que será um período para se conectar mais com a sua fé. Aquela compreensão dos mestres espirituais. Por ser um eremita, é uma carta muito boa para a gente poder trabalhar o nosso autoconhecimento esse mês, então, ou seja, meditações, né? Tudo isso é muito positivo. E aí é legal a gente abandonar o passado, aplicar o perdão e ter força na nossa oração e nos nossos objetivos. Librianos, meus queridos librianos, nesse mês de março o seu pessoal veio representado pela carta da sacerdotisa. A carta da sacerdotisa, ela veio nos dizer que será um momento onde você tende a estar mais centrado em si mesmo. Por mais que, né, os librianos tá aí sempre querendo ajudar os outros, tá querendo sempre estar ali, né, mais focado no problema dos outros do que o seu próprio problema. Porém, o mês de março veio falar que você vai estar aí um pouquinho mais centrado em si mesmo, tentando resolver alguns problemas internos. As pessoas elas podem resolver, né, as pessoas elas podem te ver como uma pessoa um pouco introspectiva, porém, né, não deixe que isso passe de lado, não. É bacana a gente resolver os nossos problemas internos. Ou seja, há também uma certa dificuldade de vê-los de demonstrar sentimentos. A sacerdotisa, ela vem falar, né, que é aquela coisa de que, por mais que você tá ali resolvendo os teus problemas internos, às vezes demonstrar sentimentos seja uma coisa um pouquinho difícil. E por estar ali resolvendo os problemas e querendo estar centrado em si, alguns segredos precisam também ser revelados. Então você vai estar ali querendo saber alguns segredos que pode estar rolando. Só tome cuidado para que a vaidade não se apodere de você, fazendo aí com que você perca em suas habilidades e também nos seus talentos. É o momento perfeito também da sacerdotisa. Se você está planejando começar uma faculdade, um curso, é muito bacana para aprimorar os seus conhecimentos. E no campo do pessoal a gente vai para o campo do amor. E no campo do amor a gente tem representado a carta da
Estrela, a carta da estrela, ela vem nos dizer que é um período de felicidade conjugal e de sinceridade da pessoa amada. Então, ou seja, Divino, se você está aí solteiro, um relacionamento que você tanto sonha pode acontecer esse mês. Ou seja, sabe aquele relacionamento que você tanto almeja? Esse mês pode vir aí. Mantenha a fé no tipo de relacionamento que você deseja. Agora, se você está namorando ou se você está noivo, pode surgir um pedidinho de noivado ou até mesmo desse casamento sair do papel. Olha que maravilha! E se você está casado, é um momento de felicidade plena e tranquilidade neste relacionamento. E aí, partindo deste maravilhoso amor, a gente vai pro campo da saúde. E no campo da saúde, a gente tem representado pela carta do Mago. A carta do Mago, ela veio nos dizer que será um mês aí com a necessidade de mudar certos hábitos alimentares para diminuir possíveis dores de cabeças e também coisas ligadas ao seu estômago e intestino. Então, ou seja, é aquele momento para dar uma segurada no Big Mac, para dar aquela segurada nos cafés, né? Difícil, mas a gente tenta, porque isso pode assim gerar, né, o nosso corpo ele tá interligado com, né, não só o estômago tá ligado com outras partes do corpo que pode gerar essas dores de cabeça. Então tenha cuidado também para não ter pensamentos negativos por falta do aproveitamento das oportunidades. Ou seja, é aquela coisa de muito estresse, muita ansiedade, às vezes lá pela carta da sacerdotisa, de você tá querendo resolver muita coisa, e aí, eu tô muito mais introspectivo, mas tá rolando um monte de oportunidades. Toma cuidado, ou seja, tenha aí a mente focada para não gerar ansiedade. E no campo da saúde, a gente vai pro campo do dinheiro. E no campo do dinheiro, a gente tem representado a carta da temperança. A carta da temperança, meus divinos, vem dizer que é um período onde tem uma tendência muito grande a melhorar, porém, você deve organizar os teus gastos. Então, ou seja, vai estar equilibrado, vai estar equilibrado, vai estar tipo daquela coisa de não tô rico, mas existe um conforto, mas você deve aí organizar esses gastos. Harmonize a sua casa interior para que não haja problemas aí financeiros. A temperança, ela fala muito para que a gente evite muitos gastos e também a gente evite muitos cortes, né? Tudo o que a gente sempre, a temperança fala que tudo que é demais acaba estragando, né? Então, ou seja, é aquele momento de você ter tudo bem medido, tudo bonitinho para manter o equilíbrio do teu financeiro. E aí, partindo do dinheiro, a gente vai pro campo do trabalho, que veio representado pela Lua. A carta da Lua, ela fala assim de uma boa perspectiva no modo geral, né, de que sim, o seu trabalho vai estar muito tranquilo, só tome bastante cuidado para que você não compre, né, e se atente com as intrigas do campo do trabalho. Então, ou seja, não compra a briga do coleguinha. O coleguinha tá lá se estapeando, deixa os coleguinhas se estapearem. Por quê? Na hora que a coisa pegar, o culpado sempre cai por aquele que não tem nada a ver. Agora, se você está desempregado, né, isso é caso se você está se você já está trabalhando, então toma cuidado com essas intrigas de trabalho. Agora, se você está desempregado, toma só cuidado com certas propostas que podem te comprometer. Então, ou seja, é aquele momento de toma cuidado, né? Vou fazer uma entrevista de emprego, aí fala que é aquele paraíso de Alice com trocentas folgas, o VR lá em cima, quando chega não é tudo isso. Então toma bastante cuidado com essas propostas que podem surgir. E principalmente usa a intuição. Se você chegar no lugar e falar, não sei, tá estranho esse lugar, toma bastante cuidado, tenha o ouvido mais atento e não caia aí na lábia do povo. E chegamos ao espiritual, que veio representado pela carta do carro. A carta do carro, ela veio nos dizer que será um período de bastante... é um período muito bom, né? A espiritualidade vai estar muito boa, mas é um período muito legal para a gente resolver assuntos místicos. Então aquela galera que quer entrar, que quer estudar sobre misticismo, é o mês perfeito. Por isso, assim, é aquele momento que a gente pode aí se aprofundar nos estudos para desenvolver a sua espiritualidade.
Escorpianos, meus queridos escorpianos, neste mês de março, o seu pessoal veio representado pela carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz, meus queridos divinos, veio nos dizer que o seu carisma e o seu amor pela vida estarão altíssimos esse mês. Esse mês, meus queridos divinos, a autoconfiança, né? Ela vai ser uma peça muito chave para o mês. Então, ou seja, os seus objetivos, tudo que você tiver que fazer, se você usar autoconfiança, isso vai ser a grande chave, o grande segredo para o seu mês ser muito rentável. Use a criatividade e a força mental para atingir as suas metas. Você tende a prestar mais atenção e valorizar mais aquilo que você já vem cultivando, como se fosse um amor de mãe. Então, ou seja, é aquele mês para a gente, como diz o ditado, botar o cropped e reagir. E do campo do pessoal, a gente vai para o campo do amor. E no campo do amor, a gente tem representado pela carta do Hierofante. A carta do Hierofante, ela vem falar aí de um período de estabilidade emocional e de lealdade. Se você está solteiro, pode surgir um relacionamento bem duradouro e a pessoa, por ela ser um pouquinho mais velha, né? Essa pessoa ela pode ser sim um pouquinho mais velha. Na verdade, eu não digo mais velha, né? Uma pessoa, na verdade, mais madura. Essa seria a palavra, porque né, não seria uma pessoa madura, não uma questão de ser um sugar daddy ou um velho da lancha, mas sim uma pessoa mais madura na questão de maturidade. Né? Aquela pessoa que não vai querer ficar muito de joguinhos, é aquela pessoa que realmente vai querer firmar algo duradouro, e isso tende a ser muito positivo. Agora, se você já está namorando ou está noivado, pode sim a possibilidade de surgir um casamento ou um pedido de noivado. Porém, assim como o pessoal que está solteiro, isso pode acontecer mais para o finalzinho de março. Agora, se você já está casado, é um momento de estabilidade e de lealdade. Só tome cuidado para não cobrar demais do seu parceiro. E do campo do amor, a gente vai pro campo da saúde. E no campo da saúde, a gente tem representado a carta do carro, que vem nos dizer que é um período para se ter atenção com desgastes físicos, sobretudo nas pernas, joelhos e tendões. Há um grande problema aí de locomoção. Então, ou seja, é um mês muito aconselhável para que você pratique atividades físicas, caminhadas, mas nada sem exageros, né? É aquele momento só para dar aquela fortificada no aparelho locomotor. E se tiver algum problema, busque ajuda médica, não deixe para amanhã. E no campo da saúde, a gente vai para o campo do dinheiro. E no campo do dinheiro, a gente tem representado a carta da Torre. A carta da Torre, ela vem falar de um período de acomodações e de perdas financeiras. Ou seja, divinos, esse é um mês muito crucial para que você evite gastar mais do que pode. Ou seja, né, dá aquela segurada, eu gasto mais do que o meu salário comporta. Não, toma bastante cuidado. É aquele momento também para a gente ter cuidado com negócios, ou seja, pode rolar aí a quebra ou fraude, ou até mesmo aquela coisa de parceiros ali numa questão de períodos na questão financeira, que pode às vezes te passar a perna, então, ou seja, tome bastante cuidado. Passando do dinheiro para o campo do trabalho, a gente tem aqui representado pela carta da Roda da Fortuna. A carta da Roda da Fortuna, ela vem nos dizer que será um mês aí de avanço, né? Um período muito bom de avanço, principalmente se você for autônomo. Então, ou seja, né, se você tem ali uma empresa sua, se você tem um negócio seu, esse é um mês de muitas oportunidades aparecendo para você. Se está desempregado, o emprego ele pode surgir, ou até mesmo se você está aí querendo começar um negócio, é um mês para você aproveitar, porque isso pode sim te dar frutos. Agora, se você já está trabalhando, é também um momento muito positivo. Só toma cuidado com aquelas oscilações que todo emprego possui. Então, ou seja, tá um dia legal, tá um dia bacana, aí do nada começa aquelas provocações, aqueles desafios. Entenda que todo trabalho tem um desafio. Então, ou seja, não fica naquela coisa de, nossa, cansei, quero sair. Não, gente, aproveita as oportunidades do seu emprego. E chegamos ao espiritual, que veio representado pela carta do louco.
A carta do louco, ela veio nos dizer que será um período aí, né, um mês, onde a espiritualidade precisa ser mais trabalhada, pois algumas reações, né, e o louco ele fala muito disso, e é muito sobre isso, né, a gente sempre precisa manter o equilíbrio sobre o espiritual e o físico, para que não tenha nenhuma reação aqui, né, no físico. Então, ou seja, mantenha sempre o equilíbrio dos dois lados. Recomenda-se aí a yoga, meditação e dentre outras cositas más. Sagitarianos, meus queridos sagitarianos, nesse mês de março, o seu pessoal veio representado pela carta do julgamento. A carta do julgamento, ela veio nos dizer que será um momento onde você vai estar ali querendo fazer certas transformações com ideias revolucionárias, e a necessidade dessa transformação ela ser em todos os campos da vida. Então, ou seja, divinos, é aquele mês onde você vai estar ali naquele momento de querer mudar a sua vida da água para o vinho, ou seja, querer deixar o passado para trás, querer fazer coisas novas, e isso é muito positivo, ou seja, é aquele momento de 880, ou seja, se você quer manter o passado, bora manter o passado, se quiser deixar adiante, bora seguir adiante. A liberdade é uma constante e você vai precisar sempre de novidades para se sentir bem neste mês. A carta do julgamento ela fala muito de um período exato de renascimento, então, ou seja, é hora de despertar para a vida e aproveitar uma nova oportunidade. Do campo do pessoal, a gente vai pro campo do amor, e no campo do amor a gente tem representado a carta da força. A carta da força de Vênus, ela fala muito do que o seu poder de sedução estará aflorado esse mês e a possibilidade de novas ligações sentimentais. Se você está solteiro, há a possibilidade de uma paixão passageira ou até mesmo o retorno de um ex-parceiro. Pode ser um ex-namorado, um ex-crush, um ex-ficante, enfim, é o ex. Agora, se você já está namorando ou casado, tome muito cuidado com os ciúmes e o sentimento de posse. O casal sempre deve ter um momento para cada um. Então, ou seja, é aquele momento de não queira colocar o crush dentro do potinho e assim por diante. Não, cada um tem o seu momento, cada um precisa da sua liberdade. E do campo do amor, a gente vai para o campo da saúde. Na saúde, a gente tem representado pela carta dos enamorados, que vem falar muito que é um período onde tende a ter um certo nervosismo, fadiga, desgaste físico, sobretudo nos pés, estômago e na garganta. É um momento também de alergia respiratória, como asma. Então, ou seja, é um mês muito recomendável para você fazer aquele check-up geral do ano, que o ano está só começando, e de fazer caminhadas. Tanto para homem quanto para mulher, é bacana que vocês também tomem cuidado com aparelhos reprodutores. Então, ou seja, ovários, próstata, é legal fazer aí esses exames paliativos. E no campo da saúde, a gente vai pro campo do dinheiro. E no campo do dinheiro vem falando da carta do diabo, que, né, como eu sempre falo aqui, o diabo não é uma carta negativa. O diabo, quando a gente fala de questão material, ela é uma das cartas mais positivas que a gente tem. Então, ou seja, ela fala que é um período muito favorável para ganhos e também para abundância. Porém, tome bastante cuidado, pois há uma certa obsessão material rolando esse mês. Então, dá aquela seguradinha. E aí é aquela coisa que tem sim essa evolução das finanças, se você está ali nesse momento de evolução, de melhora, sim, tem uma melhora no campo financeiro. E também tome bastante cuidado, porque a honestidade será testada esse mês da forma como você ganha o seu dinheiro. E do campo do dinheiro, a gente vai pro campo do trabalho, e aí a gente tem representado a carta da Lua, que vem nos dizer que ela tende a ser um mês assim, de boa perspectiva financeira louca, profissional no modo geral, né? Porém, você deve tomar bastante cuidado se você já está trabalhando com as intrigas no ambiente de trabalho. Não compra briga ali do coleguinha, deixa os coleguinhas se estapear, porque na hora que a coisa pegar, o culpado sempre sai por uma pessoa que não tem nada a ver.
Agora, se você já está desempregado, só toma cuidado, porque tende sim a surgir trabalho, mas toma cuidado com as propostas que podem aparecer aí, porque aquelas propostas que às vezes fala que é um paraíso de Alice, quando na realidade não tem nada a ver, né? Oferece vários VRs, vários valores e lá não é. Então, ou seja, tome bastante cuidado, siga a tua intuição. Se você chegar naquele lugar e o lugar falar, não sei, tá estranho, toma bastante cuidado, avalia bem antes de aceitar. E chegamos ao espiritual, que veio representado pela carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz, ela fala assim de um momento de boa espiritualidade, e porém a gente deve também desenvolver, né, há uma grande necessidade da gente desenvolver mais a nossa fé. Faça meditações para aguçar o seu poder intuitivo. Capricornianos, meus queridos capricornianos, neste mês de março, o seu pessoal veio representado pela carta do Diabo. A carta do Diabo veio nos dizer que você vai estar no momento de que a inteligência, a estratégia e a sensualidade vão estar em alta. Você tende a querer arriscar nesse mês por ter excesso de confiança nos outros. Ou seja, é aquele mês para você usar o seu poder de persuasão para conquistar aquilo que você deseja. Só tome cuidado, divinos, com os excessos, ou seja, aquele excesso de inteligência, de estratégia, de sensualidade. Toma muito cuidado. Você pode sim usar, isso vai estar muito em alta, isso vai te ajudar a conquistar as coisas que você deseja, porém, tudo deve ser feito com um certo equilíbrio, nada em excessos, tudo moderadamente. Do campo do pessoal, a gente vai para o campo do amor, que veio representado pela carta do Hierofante. A carta do Hierofante veio falar de um período de estabilidade emocional e de lealdade. Se você está solteiro, pode surgir um relacionamento bem duradouro aí para você. E por a pessoa ela ser mais madura, não significa que a pessoa ela seja mais velha, né, que seja o sugar daddy ou o velho da lancha, mas sim pela pessoa ser uma pessoa mais madura em maturidade, né? Ela ter uma maturidade aí que não vai querer ficar muito de joguinhos e sim vai querer um relacionamento duradouro. Então se entregue a essa relação. Agora, se você tá noivo, se você tá namorando, pode surgir uma possibilidade de casamento e de pedido de noivado. Porém, assim como a galera também solteira, isso tende a acontecer mais lá pro final do mês. Agora, se você já está casado, é um momento de estabilidade e lealdade. Só tome cuidado bastante aí para não cobrar demais do seu parceiro. E do campo do amor, a gente vai pro campo da saúde, que veio representado pela carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz, ela vem falar aí para você ter cuidado com a fadiga, a ansiedade, os problemas mentais ou de circulação, pelo fato às vezes de reprimir algumas emoções, né? Os órgãos que captam líquidos, eles podem ficar aí bloqueados, então tome bastante cuidado nesse mês aí, capricorniano. Agora, para as capricornianas ou capricornianos que querem engravidar, começar a família, aumentar a família, é um mês muito positivo com a possibilidade sim de gravidez. Então, se você está aí querendo engravidar, esse é um mês excelente. Principalmente se o teu parceiro ou a tua parceira for de touro, ou seja, taurinos ali também com a carta das sacerdotisas também fala de gravidez. Então, ó, hora de fazer os lelei da vida. E no campo da saúde, a gente vai para o campo do dinheiro, que veio representado pela carta da estrela. A carta da estrela, ela veio nos dizer que tende a ser um período bem favorável para obter bons rendimentos sem dificuldade. Se você está aí guardando um dinheirinho, se tem um dinheirinho sobrando, ou até mesmo se você está pensando em investir em algum sonho, algum projeto que você tem, é um mês excelente para você investir nesses sonhos. Ou seja, usa a sabedoria, faz acontecer, porque isso tende a ser muito rentável para você. Né? Tende a voltar esse dinheiro, claro que não vai voltar do dia para a noite, mas vai ser muito positivo. E do campo do dinheiro, a gente vai para o campo do trabalho, que veio representado pela carta do Mago. A carta do Mago, ela veio nos dizer que será um período que sua liderança, que a liderança, né, para aquela galera que está aí, que está trabalhando, vem falar assim de um bom trabalho, de um bom
período profissional e que a sua liderança fará com que você receba uma proposta de promoção ou um convite aí para atividades um pouquinho mais independentes, ou seja, coisas que você possa fazer e desenvolver sozinho, e isso é muito positivo. Porém, isso vai depender muito da tua força de vontade. Então, ou seja, é aquele momento de você ter um pensamento positivo, mostrar que você tem atitude de fazer as coisas, porque pode sair sim as promoções. Agora, se você está desempregado, um trabalho bem bacana pode surgir, ou até mesmo se você está aí pensando em começar um empreendimento, ser uma empresa sua, é um mês excelente, porque pode sim ter grandes rendimentos e essa empresa ela pode se desenvolver. Então, bora ter atitude. E chegamos ao espiritual, que veio representado pela carta da Roda da Fortuna. A carta da Roda da Fortuna, ela vem de dizer de um certo período de negligência no campo espiritual. É inevitável o estudo do campo esotérico e a necessidade de exercitar a sua fé. Aquarianos, meus queridos aquarianos, neste mês de março, o seu pessoal veio representado pela carta da Lua. A carta da Lua, ela veio nos dizer que você tende a estar num período mais intuitivo e bastante sonhador neste mês, aquariano. Só tome bastante cuidado para você não criar ilusões, ou seja, tá ali naquele mundinho da Lua meio influenciado por peixes. Tudo bem, pode estar. Só tome cuidado, né, com essa questão de você não ter o pé no chão. É um período muito favorável pela busca do autoconhecimento. A carta da Lua de Vênus, ela também veio nos dizer que pode ser uma fase de auto-engano. Então, ou seja, tome bastante cuidado porque ela pode gerar medo e pode gerar instabilidade de sentimentos. Então é aquele mês para a gente poder manter aí o pezinho no chão. E do campo do pessoal, a gente vai pro campo do amor. E no campo do amor a gente tem representado pela carta do louco. A carta do louco de Vênus, ela vem dizer que é uma carta que pode gerar, esse mês é um mês de certas instabilidades, né? Por quê? Ora você pode ali estar apaixonado de forma desenfreada, louca, obsessiva, e ora você pode também ali, né, ter dificuldade de se manter apaixonado, ou seja, tem momentos que eu quero super estar apaixonado, mas também tem momentos que eu quero estar ali na esborda, dessa catuaba e bora lá. Tome bastante cuidado com essa instabilidade. Tende a ser uma fase, né, um mês aí, muito, meus amores, do louco, que ele fala muito da questão de ser um relacionamento alimentado pelo prazer e também pela ilusão. Então, ou seja, se você está solteiro, pode surgir mais namoricos do que necessariamente um relacionamento sério, então toma bastante cuidado com quem você vai aí se envolver, para você não sofrer depois, né, de falar, ai, me apaixonei e não era amor, era só coisa, né, agora me fugiu a música ou ditado. Agora, se você está namorando ou casado de Vênus, tome muito cuidado com essa instabilidade entre liberdade e união. Busque aí pelo sentimento mais puro e também pela diversão em casal, ou seja, você se divertir junto com o teu parceiro para que isso não seja um fardo e essa relação possa ter um pouquinho mais de leveza. Do campo do dinheiro, o campo do amor, a gente vai para o campo da saúde. E no campo da saúde, a gente tem representado pela carta do Eremita, que veio nos dizer que é um período para ter mais atenção para problemas nos ossos e também na depressão. Agora, se você já está com outro problema de saúde, a carta indica uma ótima melhora. É claro que as coisas elas vão demorar um pouquinho, mas a melhora ela é muito gradativa. Do campo da saúde, a gente vai pro campo do dinheiro, que veio representado pela carta do Hierofante. A carta do Hierofante, ela fala assim que tende a ser um mês de bom, né, um mês financeiro muito bem, muito estável, porém uma questão de certa lentidão nas finanças, ou seja, vai ter uma tranquilidade, mas as coisas elas vão demorar um pouquinho para acontecer, né? Por esse motivo aí você precisa, né, meus amores, focar um pouquinho mais na criatividade para que a vida financeira ela possa ter um movimento um pouquinho mais rápido e principalmente saiba usar esse dinheiro com sabedoria. É um bom momento também, se você tem aí um dinheiro sobrando, ou se você realmente está querendo investir em algo, invista em cursos, ou seja, curso, faculdade, porque isso tende a ter um bom retorno
em todas as áreas da vida, não só na área financeira. Do campo do dinheiro, a gente vai para o campo do trabalho, que vem representado pela carta do mago. A carta do mago, ela vem dizer aí que se você está trabalhando, no caso no método geral, ela fala assim de uma boa perspectiva profissional, um bom mês profissional, porém se você está trabalhando, você pode receber da sua liderança uma proposta de promoção ou até mesmo um convite para atividades mais independentes. Olha que bacana. Porém, tudo isso vai depender aí, né? O mago ele fala muito da gente ter força de vontade e pensamento positivo. Então não esperar que o outro vai trazer, não. Vai mostrando que você é digno do trabalho para que as pessoas possam entender e falar, opa, fulano, vai lá e eu vou ajudar fulano. Agora, se você está desempregado, um trabalho bem bacana pode surgir esse mês, ou até mesmo você iniciar um empreendimento apenas seu, ou seja, se você está ali pensando em abrir uma empresa, abrir um cantinho só para você, isso aqui é muito positivo esse mês. Tenha atitude e bora fazer acontecer. E chegamos ao espiritual, que veio representado pela carta do diabo. A carta do diabo indica grandes forças espirituais voltadas para a materialidade e a displicência com a espiritualidade, ou seja, deixando a espiritualidade um pouquinho aí de lado. E aí aquela coisa, né? Tendo que ter um pouquinho mais de dependência, acaba sendo influenciado por outras pessoas. O diabo também fala um pouquinho de fanatismo religioso, então tome bastante cuidado, até mesmo para a questão de ligação espiritual, porque às vezes é aquela coisa, né? Ai, não está acontecendo nada, e aí você, né, já pediu, as coisas não acontecem. Então, ou seja, há uma necessidade de cuidar do corpo, cuidar da mente e cuidar do seu espiritual. E chegamos ao signo de Peixes, piscianos, meus queridos piscianos, meus colegas piscianos, né? Para o mês de março, o seu pessoal veio representado pela carta do louco. A carta do louco, ela veio nos dizer que será um período onde você tende a estar mais desapegado, sem se cobrar tanto e também querendo aí mais se divertir, né? Ou seja, ficar naquele momento mais pleno e alegre da vida. É aquele momento também de Vênus, o louco ele também fala daquele momento de virada de página e de você querer partir aí para uma nova jornada. Isso é muito positivo, até, né, porque a gente está aí no mês de março, todos os piscianos fazem aniversário, e é legal porque o aniversário é um grande portal para um novo ciclo, uma nova jornada na sua vida. Então é bacana esse momento de divertimento, de virada de página, e assim como o louco que tem aqui, levar apenas o essencial para esse novo ciclo, deixar para trás apenas o que não é necessário. É claro que, Divinos, por essa questão de estar desapegado, divertido, né, tico-tico no fubá, oba-oba, tome cuidado só com esse desapego para que você não deixar algumas responsabilidades. Pode ser se divertir, isso é muito positivo, mas tenha as responsabilidades, aquela coisa bem exata, resolvendo. E do pessoal, a gente vai pro campo do amor. No campo do amor, veio representado pela carta da Lua. A carta da Lua veio nos dizer de uma certa dependência emocional e relacionamentos baseados na ilusão neste mês de março. Se você está solteiro, divino, tome cuidado com as ilusões, ou é como nós todos piscianos fantasiamos demais para não quebrar a cara depois. Ou seja, conheci a pessoa hoje, já imaginamos 2 filhos, 4 cachorros, 5 periquitos. Tome bastante cuidado. Se você agora está namorando solteiro, se você no caso está namorando ou casado, cuidado com a dependência emocional, ciúmes e sentimentos de egoísmo. No campo do amor, a gente vai pro campo da saúde. E no campo da saúde a gente tem representado a carta do Hierofante. A carta do Hierofante vem falar de uma boa saúde, porém devemos ter atenção à região da coluna e dos ossos. É recomendável fazer caminhadas ao amanhecer para fortalecer o nosso aparelho locomotor. E do campo da saúde, a gente vai pro campo do dinheiro. E do campo do dinheiro a gente tem aqui a carta da temperança. A carta da temperança, ela vem falar que tem uma tendência muito grande a melhorar o teu financeiro. Ou seja, se o financeiro está meio ruizinho, as coisas tendem a melhorar.
caso você saiba organizar os teus gastos. Então, ou seja, é aquele momento para a gente harmonizar a nossa casa interior, para que não haja problemas financeiros, ou seja, evita gastos demais, evita muitos cortes bruscos e tudo mantendo aquele equilíbrio. Não que você não possa comprar uma blusinha, mas tudo no seu devido equilíbrio, porque isso tende sim a melhorar e tende a ser um mês muito positivo financeiramente. Do campo do dinheiro, a gente vai para o campo do trabalho, e do campo do trabalho a gente tem representado pela carta da Torre. A carta da Torre, ela vem dizer que será um mês de conflitos com colegas e pessoas que estão aí, que podem te causar ruptura nas relações e também no seu trabalho. Há o risco de perca do emprego ou da atividade que você exerce. Tome bastante cuidado também com os superiores, não bata de frente, escute, olhe, se organize, se estruture para que antes você possa ali debater ou criar qualquer tipo de coisa. Se você está desempregado, não é o momento aí que vai aparecer um trabalho bacana, aquele momento de você reavaliar o teu currículo e ver se realmente essa carreira, esse ciclo que você quer, essa área que você realmente quer trabalhar. Agora, se você já está trabalhando, tome os devidos cuidados do qual foi passado. E chegamos ao espiritual. No campo espiritual, veio representado pela carta da estrela, que veio nos dizer que a fé e a sua força estará regeneradora. É o momento perfeito e ótimo para a sua espiritualidade. A intuição, a proteção, elas vão estar em alta nesse período. E aí, é aquele momento só para desenvolver o poder intuitivo. Bom, meus amores, essas foram as previsões para o mês de março. Que o seu mês de março seja de muito amor, muita prosperidade e de muita saúde. E se você deseja aí se consultar com o tarô ou saber como vai ser o seu mês de março de acordo com a sua energia, aqui embaixo tem o link na descrição para você agendar a sua consulta ou até mesmo pedir a sua mandala da vida, que é bem bacana. Ela é ótima para poder trazer aí um direcionamento para o seu mês em 11 campos da vida. Então é isso, meus amores, gratidão a todos que assistiram. Quem gostou, curte, comenta, compartilha. E é isso, meus amores, gratidão a todos vocês, um grande beijo no coração de vocês e namastê!